As pragas. E assim como o Senhor havia dito por meio de Moisés, o coração do Faraó estava endurecido e ele não deixou os israelitas irem. Quando o povo de Elohim se deparou com a guerra, Elohim os instruiu a primeiro negociar termos de paz. Se não fosse possível chegar a acordo, era necessário tomar medidas. Foi assim que Elohim lidou com o Egito, uma solução pacífica que foi tentada, mas tudo se recusou a aceitar. Havia chegado a hora de agir. Quando as pragas caíram, nenhum Deus no vasto pantio egipcio poder proteger Egito do poder do verdadeiro e único Elohim. Prelúdio, luta de serpentes, coração endurecido. As pragas, 3 pragas leves, 3 pragas graves, 3 pragas devastadoras. O prelúdio, luta de serpentes. Cada deles jogou sua vara no chão, e cada vara se tornou uma serpente. No entanto, a vara de Arão engoliu as varas de todos eles. Elohim expresou que a libertação de Israel era uma guerra que estava lutando pessoalmente contra os deuses egípcios. Em sua coroa, símbolo de seu poder, o Faraó usava uma bela cobra representando a diosa Wadjet. Ao transformar a vara em uma serpente, Elohim estava desafiando diretamente essa diosa. Ela seria capaz de proteger o Faraó. Satanás imitou o milagre através dos magos, mas ele não pode criar vida. Suas cobras só pareciam cobras. No entanto, Elohim criou uma serpente viva, capaz de devorar os inanimados. Elohim mostrou assim que ele é não os dioses egípcios, é quem possui poder e autoridade soberanos. O coração endurecido. E o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis opor, como o Senhor tinha dito. No livro de Éxodo é dito 9 vezes que Elohim endureceu o coração de Faraó. E 9 outras vezes é dito que o próprio Faraó endureceu seu coração. Empate quem endureceu o coração de Faraó. Após as primeiras 5 pragas, Faraó é explicitamente dito ter endurecido seu coração, ou seja, ele se recusou a responder positivamente ao chamado do Espírito Santo que o impediu a deixar. Após a 6ª praga, Elohim endurece a coração, pero aparentemente havia pasado a barreira do arrependimento. No entanto, na 7ª praga, ele recebe outra chance, mas endurece o coração novamente. A partir de então, seu destino foi fixado. Elohim endureceu o coração de Faraó, porque ele decidiu firmemente que não queria se arrepender. A cada retical da luz, o Senhor manifestava uma demonstração mais acentuada em seu poder, mas a obstinação do rei crescia a cada nova evidência do poder e majestade do Elohim do céu, até que a última flecha de misericórdia da aljava divina se esgotava. Então o homem foi completamente endurecido por sua própria resistência persistente, pero se meio obstinação acolheu mesmo em seu caráter. O Senhor não pôde fazer mais nada para convencê-lo, porque ele era teimoso, aquello de preconceitos a ponto de o Espírito Santo não poder acessar seu coração, pero foi entregue a sua própria incredulidade e dureza de coração. As pragas. Primeira praga, leve sangue. Assim diz o Senhor, isto saberás que eu sou o Senhor. Eis que vendrei como a vara que está na minha mão ou água que está no rio, e ela se transformará em sangue. Happy Deus do Nilo. O Nilo, com suas inundações, deu vida ao Egito, mas quem criou as fontes das águas.
os magicos simularam a universal da agua, mas não conseguiram revertê-la. Segunda praga, edes leveras, edes se o Senhor a Moises, disse a araw, estende a tua mão, como a tua vara sobre os rios, os riberos e os tanques, para que faça subir para sobre a terra do Egito. Heket, Deus das ras. Mas uma vez os magos imitaram a praga, mas não conseguiram detê-la. Terceira praga, leve piolhos. Então o Senhor disse a Moises, diga a araw, estenda a sua vara e golpeie o pó da terra, para que se transforme em piolhos em toda a terra do Egito. Geb, Deus da terra, para criar vida a partir do pó da terra. Não havia mais dúvidas sobre o origen das pragas. Este o dedo de Deus. Os magos pecaram em silêncio por fim. Quarta praga, grave, moscas. E assim fez o Senhor a toda espécie de moscas muito incômodas viu sobre a casa do Faraó, e sobre as casas de seus servos, e sobre toda a terra de Egito. A terra foi corrompida por causa deles. Oto diosa dos pantanos. Pela primeira vez, os israelitas foram protegidos da praga. Isso levou Faraó a negociar, mas no final ele não cumpriu sua parte. Quinta praga, a grave morte de gado. Es que a mão do Senhor virá sobre o teu gado que está no campo, cavalos, jumentos, camelos, bois a ovelhas, como uma praga grave. Kenum, Deus Criador. Muitos deuses tinham cabecas de animais, então essa praga humilhou a maioria deles. Sexta praga, grave, ulceras. Et iteraram kinsa da pulmalha, e puseram se diante del Faraó. E Moses espelhau para o keyo e hove uma, e ropkau, kotameya, que causou ulceras tanto no homem como no animal. Sekmet, diosa da cura. Nem mesmo os magos podiam se curar. O Faraó não tinha dúvidas sobre a origem das pragas, mas ele decidiu se recusar a se curvar a Elohim. E Elohim permitiu que ele colhesse o fruto de sua rebelião. Sétima praga, devastadora, granizo. Eis que amanhã esta hora farei chover granizo, forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Nut, diosa do queio, Set, Deus das tempestades. A feio dos egípcios foi testada. Aquele que criou salvou a vida de seus servos de seu grado. Pero não acreditou e, embora tenha confessado o pecado, sua confissão não foi sincera. Oitava praga devastadora, gafanhotos. E se ainda te recusares de saluir, território os gafanhotos. Ne perdeos dos graus. Como o Egito devastado, os próprios egípcios imploraram ao Faraó que deixasse Israel ir. Nona praga, devastadora, escuridão. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o queio, para que haja trevas sobre a terra do Egito, para que qualquer possa sentir-la. Para Deus do Sol. A vida no Egito ficou paralisada por 3 dias, exceto em Gosen. Elohim concedeu tempo de reflexão, do qual Faraó não aproveitou adequadamente. Antes de enviar cada praga, Moisés deveria descrever sua natureza a seus efeitos para que o rei pudesse ser salvo dela. Se quisesse, todo castigo dispersado seria seguido por outro mais severo, até que seu coração orgulhoso se humilhasse a reconhecesse o Criador do queio e da terra como o Elohim vivo e verdadeiro. O Senhor ia dar aos egípcios a oportunidade de ver qual era a sabedoria de seus homens fortes, quão fraco era o poder
des poder de seus dioses, que eso opunham aos mandamentos de Yod-Hei Waw-Hei, es suponeria a provo egipcio por sua idolatría a anularia as supostas bencaus que eles alegavam recibir de seus dioses inanimados. Elohim glorificaria seu proprio nome para que otras nações ouvissem falar de seu poder e tremessem diante de suas maravilhas, e para que seu povo se desviase de idolatria e le prestasse adoração verdadeira.